Não te digo, encontrei com um jornalista, o nome dele é Pássaro Grande, e ele quer lhe entrevistar para falar sobre a Casa da Cultura. Até que enfim você consegue alguma coisa, porque não faz nada na vida. Gostei da ideia, gostei. Eu vou ser entrevistada. E tu não se mete não, viu? Vai ser só pra Eu vou mim. ficar quietinho, vou deixar o Pássaro lá, o Pássaro Grande, lhe entrevistar. Você conta sua história, fala sua lorota, fala tudo da sua vida que você gosta de falar. Deus me livre, fala demais dessa mulher. Oh, que coisa boa, tá com inveja. Oh, mas ele morre de inveja. Agora não, viu? Porque quem vai brilhar sou eu mesmo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Você viu que inveja? Inveja mata. Antes eu tivesse com inveja mesmo. Eu não gosto de ficar falando não igual você. Você quando começa a falar, só amanhã de manhã pra terminar. Oh, graças a Deus, meu Deus, quanta felicidade, como Deus me deu. Eu falo Mate a mesmo. sua vontade, fale até sua língua dar um nó. Descarado, vou respeitar, porque afinal de contas você me arranjou essa entrevista, né? Eu vou respeitar. Tchau, tchau, obrigada, viu? Aqui pelo blog Vicente Andrade tem uma presença marcante de uma figura importantíssima para o desenvolvimento cultural de Piauí e por isso nada mais ou nada menos que Lurdinha Bezerra. Lurdinha, seja bem-vinda aqui ao programa Bote Fé. Então essa primeira pergunta que a gente vai fazer é como foi a sua aproximação com a arte? Minha aproximação com a arte foi praticamente desde que eu nasci, porque eu aprendi a ler, comecei a aprender a ler com 3 anos, com 5 anos eu já lia, mas quem me colocou no palco, ou melhor, nos palcos das escolas, porque antigamente só existia, a gente só podia representar nas escolas, mas foi a professora emerita, a mãe de Zé Américo Castro. A professora emerita, ela descobriu que eu sabia ler muito nova, que naquela época era um pouco difícil, é raridade uma menina com 5 anos saber ler. E eu declamava, Declamava poemas de Gonçalves Dias, e Navios Negreiros, não sei o quê. E ela escrevia as trovas, historinhas de cordel, concernentes ao cotidiano escolar, e me levava, por exemplo, São João, aí tinha o cordel de São João, e aí ela pedia a minha mãe e saía me levando nas escolas para declamar, para falar de poesias, e fazer as historinhas, ensinar historinhas de cordel que ela mesma escrevia. E aí eu fui crescendo nisso. Quando eu entrei no primeiro ano ginasial, que chamava, aí já entrei já toda prontinha, Ela estava me preparando para isso, eu acho. Lurdinha, e você estudou aonde aqui em Piauí, Lurdinha? Não tinha outra escola não, era o Colégio Rio Novo, Era particular e a gente só estudava, Só tinha onde estudar lá. Eu tinha 10 anos de idade, fiz admissão ao ginásio, que era obrigatório, tipo um vestibulinho. Passei e entrei, no Colégio Rio Novo. E como eram os dias nessa sua época de infância, no colegial? Você foi colega de quem, O que fazia? Tem uns contemporâneos aí que fizeram sucesso. Regina de Salvador da Mata, que depois sofreu muito com a ditadura, uma figura marcante. Jussara Midley, que é escritora hoje, o irmão dela é físico. Tem Ivone Marambaia, tem Daniel, seu irmão, seu tio, Tem muita figura legal, muita. Professora Janeide, que juntava, Otto Américo, que juntava esse grupo e fazia as peças de Euclides Neto, na rua. Armava o caminhão lá na rua e fazia. Às vezes no Cine Éden. E nesse período também, Zé Américo, apesar de ser um outro grupo,
juntava os grupos de teatro e a gente fazia peças. O cotidiano escolar era rígido, porque de manhã tinha o quê? 6 horas da manhã, educação física, voltava, tirava, trocava de uniforme, cantava o hino nacional, fazia oração, o padre era professor, advogado era professor, juiz era professor. Nós tínhamos professores de alta qualidade e eram 3 idiomas, o latim, que era obrigatório, latim, francês e inglês, 3 idiomas a mais. No segundo grau eram 18 disciplinas, e a gente saiu, tivemos uma ótima formação. Eu queria pedir desculpa a quem eu esqueci, porque tem figuras muito, mas muito importantes nesse meio também, e que acredito que a maioria fez sucesso pela vida, porque foi uma educação muito nobre. Agora, apesar de toda essa rigidez, a gente fazia teatro. A gente fazia teatro de bonecos mesmo, eu aprendi lá. Tinha aula de música, tinha mestre Eulógio, que era professor de música. Nós tínhamos umas sumidades de pessoas que nos ensinavam a melhor educação. Então a gente fazia educação artística, a gente pintava, a gente desenhava, tinha aula de desenho, tinha aula de teatro. A professora Tatá escrevia peças e a gente ensinava, tinha festivais de música, tinha bandas de música. Senão Haroldo era um dos que participaram de bandas de músicas na época. Foi muito importante. Graças a Deus eu tive uma ótima educação. Lourdinha, você chegou a sair de Piauí, né? Você me mostrou algumas fotos que foi em Canudos apresentar peças teatrais, teve em Salvador. Como foi essa sua experiência fora daqui de Piauí? Aí teve um probleminha particular lá, né? Porque quando eu casei não gostei do casamento, aí eu separei e me mandei. Meio que sozinha, porque não me entregaram meus filhos, eu fiquei meio que desesperada e saí. Viajei com a mochila nas costas, fiz esse litoral todo de carona, fazendo teatro de bonecos, formei grupos de teatro por aí, depois inventei de ir para Canudos. Descobriram lá que eu fazia teatro, eu fiz uma peça de teatro lá, entendeu? Com a turma, eu pegava crianças na rua e fazia. Vitória da Conquista eu peguei crianças na rua. Aluguei uma garagem, peguei crianças na rua, fizemos proof de fantasminha, fizemos festivais de inverno com crianças. A criança ia lá na casa da mãe, pedia, quando não tinha parente nem aderente, eles iam por conta própria. Eu fiz um ótimo trabalho por aí, por esse mundo de meu Deus. A violência não existia, não se falava nem em droga. Então a gente parece que não tinha medo das coisas. Aí quando eu voltei, aí eu resgatei meus filhos e deu tudo certo. Depois disso eu fui para São Paulo também. Aí fiz agente cultural lá, fui trabalhar na divisão de cultura de Sorocaba, né? Lá eu fiz o trabalho, aí eu fiz um curso de drama e integração. Fiz um curso de teatro na Escola Macunaíma, que Paulo Goulart era o diretor na época. As escolas eram no Teatro de Nicete Bruno. Foi lá que eu conheci Bete Goulart. Tivemos palestra com Mário Rios, com aquele menino que já morreu, diretores de teatro, pessoas importantes. Fiz teatro com palestras, ouvi palestras e cursos com essas pessoas, graças a Deus. Trouxe um ótimo currículo. E cheguei aqui, estava abrindo a Casa da Cultura. Aí foi aí nessa época que eu ajudei. E pulei a parte da fundação da Rádio Educadora, que foi logo antes de eu viajar, que separei do marido, que eu fiquei aqui. Nós fizemos o primeiro grito de improviso, ainda, antes de eu viajar. Eu só viajei quando eu realmente vi que eu não ia ter meu filho de volta. Aí eu me apavorei e viajei. Mas, na verdade, antes disso, nós fizemos grito de improviso, nós fizemos peça de Euclides, nós fizemos a Rádio Educadora, primeira voz feminina, mulher não trabalhava em rádio, mulher não trabalhava em locução de rua. Eu trabalhei em locução de rua com Zezito Amaral, com a Lisval Santos fizemos a Rádio Educadora funcionar 2 anos, porque nessa época o Euclides estava caçado, estava assim, ausente, e a gente tocou 2 anos a rádio. A Dentel, que na época não era a Anatel, a Dentel não liberou a Rádio Educadora por conta desse problema de Euclides, que era ele o dono. E depois disso foi que liberou, oficializou e tal, aí na anistia. Aí foi depois disso que eu
puxei o carro, andei por aí pelo mundo, graças a Deus, e voltei com um bom currículo. Lourdinha, como é que você pontua, na sua época aqui em Piauí, como você falou, grito de improviso, era apresentação teatral, não é aquela efervescência cultural Cine Éden aqui em Piauí, como é que você faz uma comparação do tempo, né, da sua infância com o tempo atual? Vou lhe dizer, eu hoje tenho uma visão muito distinta do que era e do que é. Hoje, todo artista, ele é artista porque ele quer ganhar da arte, viver da arte, né? Ele é artista porque ele tem o dom de artista e não pode sobreviver se ele for fazer outra coisa, né? Ele deixa de ser artista, ele abandona, ele não deixa de ser artista, mas ele abandona a arte. Antes não, nós éramos artistas e por uma questão de querer, de amor à arte. Então a gente ia para a porta do cinema, tocar violão, falar poesias, independente de trabalhar com outra coisa, entendeu? Então a gente se reunia ocasionalmente, eventualmente, improvisadamente, não existia, vamos fazer reunião, vamos fazer isso. Só acontecia isso quando a gente queria montar uma peça. Vamos fazer uma peça, a gente já fez Machumbongo, já fez Comerciando do Pesco Fundo, de Euclides, já fizemos um monte de peças de Euclides. Aí a gente se reunia. Aí tinha a associação comercial, tinha o Rotary Club que apoiava, a maçonaria, e a gente contava com todo mundo, entendeu? Depois da questão do Cine Éden, que a turma se reuniu, eu nunca me esqueci da figura Gramacho, faço questão de colocar que quando eu trabalhava na rádio eu fui entrevistá-lo, e ele disse que tinha um bando de vagabundo e maconheiro. Falou assim, a senhora estava lá? Eu disse não, porque o que eu vi lá foi um bando de vagabundo e maconheiro. Eu acho que isso aí denegriu todas as pessoas que faziam arte. Isso foi assim um marco que deixou a estima do artista lá embaixo. O Cine Éden não foi tombado na época, os artistas abandonaram as causas, na maioria deles, entendeu? Zé Américo foi um dos mais persistentes nesse movimento, porque a maioria, eu nunca me esqueci disso, quando ele disse isso. Porque o que tinha ali eram artistas e a maioria das pessoas eram pessoas de responsabilidade, que tinham seus empregos, que tinham seus trabalhos, né? E ele disse isso. Foi horrível aquela época, foi horrível. E eu acho que eu posso dizer que foi um divisor de água. Aquele movimento ser tratado daquela maneira. O artista foi tratado como um bandido. Isso foi muito ruim, foi muito difícil. E hoje as pessoas se reúnem, marcam reuniões, fazem isso, tem que documentar. A gente fazia tudo sem, sabe? A gente ia na prefeitura, vou usar a praça, tá tudo bem, entendeu? A gente quer um carro. Eu entrava na Secretaria de Educação, pedia papel, pedia lápis, pedia cartolina, pedia... sabe? Só assina aqui, pronto, entendeu? Era uma coisa simples, todo mundo gostava, todo mundo queria. E hoje não, hoje as coisas são muito burocráticas, são muito travadas, são muito... O artista precisa ganhar dinheiro também, as coisas são mais difíceis, é essa a questão. Lourdinha, voltando um pouco no tempo, Casa da Cultura, como foi essa história da Casa da Cultura, Lourdinha? Quando eu cheguei de São Paulo, eu tinha trabalhado alguns anos lá na divisão de cultura de Sorocaba, que antigamente não tinha secretaria, hoje já tem. Era divisão de cultura, divisão de lazer, tudo acoplado à secretaria. Então, como eu te disse, eu fiz o curso de agente cultural, eu fiz um trabalho bom, eu tenho várias fotos aí também de lá, tenho vários certificados de lá, né? Ivan sabe disso, eu entreguei até a Secretaria da Educação. Muitos documentos que eu fiz lá de curso de máscara, curso de teatros, peças, festivais que eu participei, fui jurado de festival da Fundação Getúlio Vargas, do festival de teatro lá, entendeu? Então eu fiz um currículo muito bom lá. Quando eu cheguei aqui, tava aquela movimentação, a turma
doutor Manuel Cândido e doutora Socorro e não sei quem. E Mel Jaqueira me achou. Eu nem conhecia Mel, conheci Mel pequenininha. Mas quando eu vi, chegou aquela mulher, mãe de família, com 2 meninos no carro, na minha porta, porque soube que alguém estava fazendo teatro de bonecos ali. Eu dava aula particular e fazia meus bonequinhos nas horas vagas. E ela gostou e falou desse movimento que estava tendo a Casa da Cultura. E já me levou logo para o movimento e o pessoal se encontrava no vasinho, se encontrava na Casa Oliveira, na loja, Oliveira, no depósito lá da loja. E aí eles estavam nesse movimento. Chegou o grupo Filó de Salvador e disse, já que você já é diretora, topa dirigir uma peça na rua aí, na Festa Rock, foi bem esse período. Aí dirijo uma peça. Até Zilma do Candário participou dessa peça também. E aí eu dirigi essa peça e graças a Deus eles... Eu sou assim, eu sou meio antiburocrática, entendeu? Essa questão de papelada ficou com Manuel Cândido, com Socorro, doutora Socorro, outras lá. Porque o que eu queria mesmo, e até hoje eu sou assim, eu quero é fazer. Eu quero é fazer. Então eu gosto de fazer. E eu gosto de fazer, eu tô bem quando eu faço teatro, quando eu declamo, quando eu dirijo, quando eu faço oficinas, quando eu faço bonecos. E quando eu lembro das coisas que eu faço, eu dou risada porque eu sou de uma efusividade que até eu depois eu fico... Nossa, esse nome que me deu foi aquele menino Adilson, vereador. É muita efusividade. Sou muito efusiva mesmo, sou assim, parecendo que é um lado meu que extrapola. Eu fico feliz quando eu faço. Pra mim eu fazia em qualquer lugar, sem precisar de estar assinando papel nenhum. Eu acho que a arte tá aí, por aí. Então, Luzia, como funcionava, né? Você falou que fazia as peças de teatro, mas internamente, não é? Como é que funcionava? A casa tinha um lugar específico onde ficava a sede da Casa da Cultura? Como eram feitas as reuniões, né? Depois de fundar a Casa da Cultura, aí criaram uma diretoria e eu percebi que estava meio fechada. Enquanto o doutor Manuel Cândido estava à frente, não. Depois que o doutor Manuel Cândido se afastou um pouco, fechou um grupo. Mas como eu não deixo de fazer teatro, eu fazia na rua, eu fazia nas escolas, eu fazia em outros lugares. Tanto é que um dia chegou um grupo de teatro que eu dirigia, as meninas, para fazer coreografia, para declamar, para qualquer evento. Era um grupo que a gente se reunia e eu tinha esse grupo. Chegou na minha casa, eu morava no bairro da Conceição, na época, e um grupo chegou lá dizendo, Lurdinha, eu vim aqui te chamar para você deixar eu entrar na Casa da Cultura. Falei, como é que é? Ah, barraram a gente. Como é que é? Barraram. Aí eu fui lá, fiz o meu discurso maravilhoso, não é? Escrachado, a la Dercy Gonçalves, que eu adoro e amo, e as meninas entraram. Entendeu? Então ficou uma coisa assim, eu me afastei. Depois Mel ficou na presidência, aí eu me reaproximei, porque eu sou assim, eu estou aonde eu me sinto à vontade. Fechou, não só para mim, se fechar para você que é artista, tá fechando para mim. Se é de artista, é para todo mundo. E um certo dia, a coordenação, mudaram os estatutos e ficaram 4 coordenando nesse dia, eu acho que Mel não estava. E eu cheguei lá e disse que queria falar um poema dedicando a uma pessoa que estava lá, que eu nem conhecia, foi Tito que me pediu para fazer, dedicado a ele, por ser uma pessoa que tinha patrocinado o programa de Tito. Eu não sabia que o cara era político, era prefeito, ou que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tito me pediu, declama um poema e dedica para ele, que eu devo muito àquele homem, ele patrocinou meus trabalhos. Aí quando eu fui lá na lista lá e pedi a Rogério e Roberta,
e o pessoal que estava lá para me colocar que eu tinha que fazer essa dedicatória, essa homenagem, aí eles, porque política, quer fazer política aqui. Logo eu que nunca fiz política, eu sou avessa a isso, entendeu? Eu gosto de fazer política, é para fazer campanha política, vamos fazer campanha política. Mas misturar politicagem, cultura, para mim não combina com isso. A gente precisa deles para as nossas leis, para as nossas aberturas, mas não misturar, eu não acho que dá certo. Aí foi outro lance que me deixou também um pouco longe. Quando eu fui fazer um curso de novo em São Paulo, eu fiz um curso lá de teatro de bonecos pela ABT, a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, a ABTB. Fui fazer, quando eu voltei, estava fechada a Casa da Cultura. Aí eu fui procurar saber por quê. Porque o prefeito tirou o som, o prefeito tirou a casa, tirou o aluguel, tirou o funcionário, tirou tudo. Ficou na rua, Nel ficou sozinha porque os outros coordenadores caíram fora, a despesa para ela tá. O saldo eu vi estava negativo. Eu acredito que ela deve ter sofrido muito carregando tudo sozinha. Sérgio, filho do Dr. Juvencio, ainda arranjou um local para ela trabalhar, ela ainda ficou um tempo e tal. Houve uma série de lutas aí que ela tentou, mas não deu certo. Aí eu fui e reabri a Casa da Cultura. Aí eu fui lá, me juntei com o Ivan foi, pegou a questão burocrática, como eu já te disse antes, eu sou avessa a essa questão. Nem entendo, nem quero entender e não gosto de mexer com isso. Entendeu? Gosto de achar. Agora fazer projetos eu sei, né? Criar o projeto eu sei. Agora encaminhar, tá? Esses trâmites todos aí eu já não tenho bem o caminho. Acho que é por isso que eu tô pobre até hoje. Mas nós abrimos, não foi, Ivan? Abrimos e a coisa funcionou até certo ponto. Aí combinamos. Ivan produzia e eu dirigia. Agora era onde não tinha local, a gente ia pro... Onde era mesmo? O teatro lá do auditório do GEI, auditório Celestina. A gente ia catar onde tivesse espaço pra gente. E Ivan trazia tudo que precisava. Cenário e não sei o quê, e fantasia, né? E eu reclamando que eu queria o mais bonito, deslumbrada, parecendo... Você sabe aqueles travesti que chama? Não, é drag queen, sabe? Que é tudo, sabe? E eu acho que eu tenho um lado meio assim, porque eu gosto de tudo muito deslumbrante. Aí, como não tinha dinheiro para fazer deslumbrante, fazia assim a deslumbrância e a gente fazia. Eu e Ivan. Até que não deu mais, pá, fiquei devendo. A Receita Federal. Mas paguei, viu? Tô limpa. Qual é o recado que você deixa para cada um, né, da comunidade? O que você pretende, o que você faria novamente, o que você deixaria de fazer? Deixe seu recado para a comunidade. Primeiro, a abertura melhor que Piauí teve nessa nova, nesse novo período de inovação da cultura foi o Coletivo Cultural. Esse deu abertura para muita coisa, né? Segundo, faça projetos. Eu fiz o meu e foi bem recebido para a educação. O Teatro de Bonecos está aí. Acredito que você vai, né, filmar, colocar alguns deles, a oficina. Nós estamos aqui na oficina, né? Então, a gente nem falou isso, né? Enquanto eu estou aqui, os meninos estão fazendo os bonecos, né? E oficina de teatro de bonecos, eu faço oficina de teatro de máscaras, eu faço expressão corporal, também trabalho com expressão corporal, drama e integração para a educação do aluno, essa questão comportamental, né, na escola. Trabalho com... educação, eu acho que, apesar de não ser pedagoga, eu sou filósofa, né? Mas eu trabalhei com a educação a vida inteira, né? Eu tenho minha formação, primeira formação é de letras, e eu trabalhei com educação e arte a vida inteira. Então eu associo as coisas e vou juntando, vou fazendo. Agora,
o caminho está aberto. Olha, eu acreditava uma coisa, não é possível que a gente vai passar o resto da vida sofrendo. Como a arte é importante para a educação, como a arte é importante para a cidadania, como a arte é importante para a integração, como a arte é importante para a aceitação da diversidade, a arte é importante para tudo. Eu acredito que a arte é a fonte de todos os sentidos, que Deus fez tudo com a arte, entendeu? Eu defendo que o mundo, o universo, tudo foi feito com a arte. E a arte é a sabedoria, é um dom da sabedoria divina. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso é uma certeza que eu trago desde que eu me entendo por gente. A arte é um dom de sabedoria divina. E todos têm. Precisa só explorar, se encantar com aquilo, criar um foco. Eu sou encantada. Eu sem a arte, praticamente eu não vivo. Ai, quero ser feliz um dia. Quero amor e muita vida. Quero um mundo belo e puro, quero tudo e muito mais ainda. Quero ver o mendigo rico, quero ver o rico ter paz, quero ver o viciado sadio, quero ver o rebelde cansar, quero ver os políticos se unirem, quero ver o selvagem amar, quero ver todas as portas se abrirem. Quero um industrial satisfeito, uma cuca sem ter defeitos e toda essa gente sorrir. Um namorado sem brigas, 1000 beijos sem uma intriga, um grande amor sem falir. Um ferimento sem arder, o inválido sem se sentir, a juventude sem corromper. Quero ser feliz, quero isso e muito mais, quero amar, quero viver, quero tudo e quero paz. Quero não sentir a saudade, quero amar sem sofrer. Quero ver ninguém com maldade, quero ver o cego ver. Quero aproveitar todo o tempo para amar segundo por segundo e reviver a mocidade. Ver tudo colorido, a natureza sem cinzas, sem sentir nada perdido. Quero ser feliz, quero isso muito mais, quero amar, quero viver, quero tudo e quero paz. Um beijo para todo mundo. Minha gente de Piauí, gostosa, maravilhosa, para você, para os meus artistas, para todo mundo.